aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Gilson Cast. No primeiro episódio eu falei com o meu pastor, que é uma autoridade espiritual na minha vida. E foi muito legal, foi muito importante para mim, acho que para ele também. E a gente iniciou esse trabalho numa expectativa de tocar o coração de vocês de uma forma que fique marcada a trajetória nossa e de vocês que acompanham o Gilson Cast. Para continuar essa saga de entrevistas e pensamentos, eu trouxe uma pessoa muito importante para mim, que está aqui ao meu lado, que primeiro eu trouxe o meu líder espiritual, e agora eu trouxe a minha rainha, a minha esposa Camila, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, assim, seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz de você ter aceitado. Eu sei que é um desafio para você, mas seja bem-vinda ao Gilson Cast. É um prazer estar aqui. Obrigado por você ter aceitado. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco de um assunto muito polêmico, João, que é submissão da mulher ao homem. A submissão sem perder a identidade. Seria esse o nosso título hoje. Como ser submissa sem perder a identidade. Que às vezes a mulher ela perde-se nesse processo de submissão. Biblicamente a gente sabe que existe um mandamento, né? Mas na prática não é fácil. Então, assim, entrevistar você e falar desse tema é mais difícil ainda, porque você é minha esposa. Então você sabe melhor do que ninguém quem que é o Gilson lá na intimidade. Então, para você, amor, como é que funciona? O que é ser submissa? De que forma você encara isso daí? O que você entende sobre isso? Para mim, a submissão é a vontade de Deus. Como você falou no começo, é um mandamento. Então, assim, em primeiro lugar, a mulher cristã, a mulher que aceitou Jesus, que nasceu de novo, ela não deve questionar algo que Deus falou. A Bíblia fala que nós, mulheres, devemos nos sujeitar aos nossos maridos, assim como nós nos sujeitamos a Deus. Então, é uma ordenança do Senhor. Então, se você ama o Senhor, se você aceitou Jesus, você tem que fazer isso, porque não tem como você pegar uma parte da Bíblia que você gosta, que é condizente com aquilo que você quer, e a outra parte não, essa parte de ser submissa, eu não quero, eu não acho bom. Mas você sabe o que eu vejo na prática? É que às vezes as mulheres falam assim, ó, não, ser submissa a uma pessoa que me ama, uma pessoa que me respeita, é uma coisa. Quando a gente aborda isso, a pessoa fala assim, não, mas submissão, eu não vou me diminuir para ninguém, eu não preciso ser menor do que ninguém. Como é que você vê isso? Porque se submeter a um bom marido, a um marido legal, é uma coisa. E quando o cara não é bom? Quando o cara é... Que é na maioria dos casos. Que é a maioria dos casos. Como é que se submete? Porque essa é a dificuldade. Quando a gente começa a falar, normalmente é isso. Fala assim, eu me submeto, mas desde que ele também não venha... Porque é uma ordenança do Senhor, que Deus falou. Então você vai colher frutos, você vai estar fazendo a vontade do Senhor. E aí a gente vai estar excluindo casos de mulheres que são agredidas, né, que são abusadas fisicamente, verbalmente. A gente não está falando desse tipo de casal, a gente está falando de um casal normal, né, com seus defeitos e qualidades. O seu marido, porque quando a mulher, igual você falou, fala assim, você precisa ser submissa, mas o homem tem que amar, não, você tem que ser submissa, independente se seu marido vai morrer por você ou não, foi o que o Senhor mandou você fazer. Então você deve honrá-lo, amá-lo, apoiá-lo. Você não pode falar mal dele hoje. O que eu vejo muito, eu quase não saio com muitas pessoas, mas quando eu saio, eu vejo, já vi amigas falando mal do marido, xingando o marido, falando assim de discussões, que um xingou o outro. Eu nunca deixei ninguém falar mal de você. Não é uma coisa assim, que é um... É da sua natureza. É da minha natureza. Não, o meu marido, ele é como que a pessoa que é comigo, ela vai falar mal na minha presença, sabe? Dela. Então eu acho assim, é você pensar que você está fazendo a vontade do Pai, porque não é fácil, não é uma coisa assim. Meu marido, um exemplo. Domingo, depois do culto, a gente gosta de comer, eu e a Júlia, né? A filha mais velha do Giso. E o Jussim não gosta nunca, né? E
E aí, quando ele fala assim, aí a gente vai sair, ele fala assim, não. Naquele momento pra eu falar assim, não, beleza, vamos pra casa, a gente vai lanchar em casa, tranquilo. Não é uma coisa assim, que a minha vontade de falar, que coisa, gente, vamos comer. Aí eu vou, chego em casa, converso, falo, amor, importante, eu gosto de comer depois do culto, eu sinto alegria depois disso. Aí ele, mas demora muito por conta... Então, assim, aí ele entendeu que é importante pra mim, ele vai fazer isso. Então, eu acho que com o marido, eu acho que a submissão é você, por exemplo, saber o momento certo de falar. Às vezes ele tá nervoso, você não vai falar com ele naquele momento. Às vezes ele tá passando por um problema, você não vai trazer outro problema. Ele é uma autoridade, ele está acima de você. Porque se você fizer isso, você vai estar fazendo a vontade de Deus. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Você não deveria se preocupar com o que as pessoas pensam, com o que as suas amigas que não conhecem, que não estão nem aí pra você, pensam de você agir dessa maneira. Porque escutando você falar assim, dá a impressão que, nossa, de duas uma, ou ela é muito fiel a Deus, ou ela é muito oprimida, ou alguma coisa está acontecendo. Porque não é comum a mulher ter um entendimento, mesmo dentro da igreja, de que, nossa, o meu marido é o cabeça, e nesse exemplo prático, vamos comer fora? Não, não vamos. E você, tipo assim, não, ok, você não contestar. E ficar feliz. E ficar feliz. Porque é muito diferente do que você ficar fazendo cara feia né? E eu te digo uma coisa, para todo homem e mulher que estiver assistindo, é impressionante como, quando o homem ele é honrado, ele parece que ele necessita, João, ser honrado. E a mulher necessita ser amada. É mais ou menos isso. É uma coisa que parece boba, pequena e às vezes até assim, um problema para ser resolvido, mas parece que o homem, a gente suporta tudo lá fora, todas as possíveis humilhações, os desafios que acho que todo mundo sofre no trabalho, etc. Mas quando você, homem, chega em casa, eu gosto de pensar que eu sou aquele leão que chegou e aquele ali é a minha família, aquele ali é o meu povo e sobre aquele povo eu sou a autoridade. Eu sinto isso. E você é a leoa e tem lá os filhotinhos. Eu mando na minha casa, na minha funcionária, e tá lá nos meninos, né? Mas, nos meus filhos. Mas quando eu chego, gosto de pensar isso, assim. Quando a mulher tira aquela masculinidade do homem, emasculado, o homem fica emasculado, ou seja, ele fica sofrido, ele fica reprimido. E aí ele começa a se sentir diminuído dentro de um lugar que ele deveria ser autoridade, que ele deveria falar, não, aqui na minha casa eu sou o cabeça. Mas não é o opressor. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Porque assim, se você honra o seu marido, se você fala do seu marido para as pessoas, tem grande chance, na verdade, ele vai dar certo em tudo. Mas quando você não vê ele, você não admira, você não honra ele, como ele vai ser honrado pelos homens? É exatamente isso que você falou. Vai ter muita dificuldade de ser honrado pelos homens, porque dentro da casa dele, onde ele deveria ser uma autoridade, ele não é. Então, assim, independente dos problemas que os casais passam, deve existir essa hierarquia, porque é a vontade de Deus. Porque a gente tem os mesmos problemas que todos os casais têm, né? Todos os problemas que vocês passaram, a gente também passou. Depois, a dificuldade depois de ter os filhos, a dificuldade de às vezes não dormir mais juntos quase por conta dos filhos, ou os problemas, ou a distância que às vezes o casamento com mais anos tem. Mas eu acho que sempre deve prevalecer a bondade da mulher, porque pelo menos não é da minha natureza ser obediente, ser submissa, ser aquela pessoa. Mas eu faço porque eu obedeço e amo a Deus e, obviamente, amo você, amo meu marido. Porque... E quando, por exemplo, vamos supor, o cara ele não é ajuizado, ele é um cara descabiciado, assim, ele faz maus negócios, por exemplo, mas ele é o cabeça. Então, e aí? A mulher ela tem que... E aí? Porque ser submissa não significa ser muda, é uma mulher calada, uma mulher que não tem personalidade. Muito pelo contrário, se o seu marido te sabe que tudo eu sempre falo, é o jeito
como você fala, é como você leva. O seu marido, ele faz, às vezes ele é um sonhador e às vezes fez um mau negócio, mas você fala assim, ó, seu idiota, né, misericórdia, por que você fez isso, por que você gastou? São palavras assim, Que vai poxa, você especial. sempre faz as coisas errado, Isso. tudo que você faz não dá certo. De novo você com essa história, com essa conversa. Então, assim, vocês têm, eu acho que o segredo é o diálogo. E você falou, se for algo que vai afetar a vida financeira dos seus filhos, da sua família, meu bem, será que é isso mesmo? Aí, muita gente de fora vai falar assim, nossa, mas a mulher tá... É assim que Deus pede que você faça, não é que você peide o seu marido, independente se você trabalha ou não. Eu não trabalho, mas se eu trabalhasse, se eu arrumar um emprego hoje que eu ganhe mais, meu marido, é dessa forma que eu vou tratá-lo, que eu vou conversar com ele, porque é a vontade de Deus. Então, assim, você vai chegar com mansidão, com humildade. Amor, você acha que esse negócio é um bom negócio mesmo? Não faça esse negócio. Eu não gostei. Eu sempre falo quando eu não gosto, né? Se vai se envolver com alguém, eu falo, pode, não fui com a cara dessa pessoa. E normalmente quando eu falo isso, não é a mulher é sabe uma um pessoa mais, que eu né, não... Normalmente lá na frente, então assim, a mulher, ela sabe, ela tem influência, a mulher que é casada, ela sabe que ela tem influência sobre o marido. Então assim, e aí, por exemplo, voltando ao negócio, o negócio deu errado, aí você fala, meu bem, deu errado, nós vamos recomeçar, não faça isso de novo, por favor. E dependendo do negócio, às vezes você vai estar errado. O Jussinho, ele quis comprar um van, né, um minivan, e eu pensei, nossa, pô, que ridículo, como é que eu vou ficar andando com essa... Tá dando pra ouvir bem? Tá. Como é que eu vou ficar andando com essa minivan pra lá e pra cá? O povo vai pensar, olha que família grande, o povo nem cabe no carro, tem que andar de van. Que carro gigante, né? Eu já não sou uma excelente motorista, imagina estacionar a van. E aí aquilo, eu falei, nossa, mas custa comprar um carro de 7 lugares? Qual que é o problema desse homem, meu Deus? E aí eu falei, olha, assim, falei, né? Só porque eu deixei ele à vontade. Mas aí é que eu acho interessante. Mas você discordou. Você deixou que, olha, será que é uma boa e tal, tal. Mas essa que é a chave. Por exemplo, quando eu falei, não, eu vou comprar, eu quero comprar, e você falou assim, não, não compra. O que vem no seu coração? O que acontece que você fala, então tá bom. Eu perdi como é que a você batalha. pensa? Eu perdi, por exemplo, eu tento algumas coisas. Quando eu vejo que eu não tenho, tipo assim, não, ele venceu, ele vai fazer o que ele quer, eu vou ficar, eu vou brigar. Por quê? Porque mas isso então não é submissão, é uma desistência da vida. Não é desistência. Porque eu poderia brigar, eu poderia falar, mas eu deixo você agir. Aí eu não vou mais falar disso porque ele decidiu, mas eu não fico chateada, eu não fico zangada. E quando eu falo assim, ó. Mas ele, não, quando a gente andou no carro de 7 lugares, super chique, o mais chique que tinha, a gente não coube naquele carro. E eu percebi que ele tinha feito um bom negócio. Então nem sempre a mulher tem razão. Isso aconteceu todas as vezes. Que negócios que às vezes ela ficava com muito medo. A mulher gosta mais de segurança, né? Não faz isso, não compra, isso é uma dívida muito alta e tal, não faz isso. Não troca de carro. Aí eu falo, não, eu vou fazer, eu acho que devo fazer e tal. E ela se submete. Aí é que tá. Por exemplo, tem um pastor, a gente pode citar o nome dele, porque é o nome de Deus, isso é uma história conhecida, né? Até falei para o nosso pastor, chama Cláudio Freidson, da Argentina. A mulher dele chama Beth Freidson. E ele era um pastor na Argentina, pouco conhecido. A igreja não ia para frente, as coisas dele não davam certo. E a mulher dele, a Beth, sempre falava mal dele. Nossa, mas o trem do Cláudio não prospera, a igreja não avança, a gente está nessa vida e tal. E um dia essa Beth falou para Deus assim, Senhor, me mostra quem eu sou. Ela fez uma oração. E o Senhor pegou e falou para ela, olha, o problema é que você tem uma porção de problemas, e falou para ela. E um deles que atrapalha o ministério do seu marido é que você desonra ele para as outras pessoas. A partir do dia que você começar a honrar o Cláudio, a igreja vai multiplicar e ele vai ser... Porque quando a mulher honra o marido, abre um portal no mundo espiritual e natural para que as outras pessoas enxerguem esse cara como uma pessoa diferente. Quando a mulher faz isso, só a mulher consegue fazer isso. Não adianta eu falar que o João Vitor é muito legal. Não adianta, é você que tem que falar que ele é extraordinário. Porque se você que está com ele, se você que está comigo fala que eu sou extraordinário, a pessoa fala, poxa, deve ser mais ou menos mesmo. Porque normalmente a mulher não elogia o marido.
Então essa mulher, ela pegou e falou, olha, começou a elogiar. E as pessoas começaram a vê-lo, esse Cláudio Freitas, como um homem de Deus. E começou a crescer a igreja. Eu fui na Argentina, estive com esse pastor, e comentei com o nosso pastor aqui, o pastor Murilo, que faziam filas e filas, João. Era assim, parecia fila de cinema, cara, para cada sessão que tinha naquela igreja. E o homem era a mesma pessoa, nada de extraordinário, mas tudo começou quando a mulher dele, a Beth, aplicou esse princípio de honrar aquele cara, de falar, não, o meu marido é homem de Deus, sim. Quando você fez isso na minha vida, há algum tempo atrás, em vários aspectos, você me ajudou muito. Porque você começou a me ver e me admirar de uma forma que antes eu não era admirado. Você começou a colocar situações e me ver de uma forma que eu acho que isso abriu um portal para que outras pessoas também começassem a acreditar. Então, quando a gente comenta assim, a mulher, ela poderia servir como um esteio para o marido brilhar. O que você acha dessa afirmação? Eu acho maravilhosa. Um esteio para o marido... Porque quando eu ouvi essa afirmação pela primeira vez... Mas a mulher não vai ficar chateada? Tipo assim, eu que quero brilhar, pô? Não. Por que eu tenho que ser o esteio? Não, hoje eu acho ela maravilhosa porque eu entendo o propósito. Porque eu acho que às vezes o que falta na vida das mulheres, da maioria delas, elas entenderem qual que é o propósito da mulher. Por que Deus fez a mulher? Para ser esposa, para ser mãe, antes de ser profissional. Então, se ela sabe do propósito dela, ela vai ficar feliz com o marido dela brilhe, ela vai ficar, porque eles são um só, então assim, a alegria dele é a alegria dela. O que acontece hoje é uma disputa, quem vai brilhar mais, as mulheres na frente da família do homem, elas desrespeitam. Eu queria deixar claro que a gente está falando nisso, não é porque a gente não está, a gente sabe que o homem tem que amar a mulher, que o cristão na igreja, que ele deve respeitá-la, é só porque o assunto está na mulher submissa, e não no homem amar a esposa. Então é isso, mas a mulher de 21 anos, quando eu escutei essa frase, a gente começou a namorar comigo, eu tinha 21, né? Mas a primeira vez que eu ouvi foi na Videira de Goiânia, que a mulher deveria ser o palco para o homem brilhar. Eu fiquei assim, em choque, eu falei, nossa, mas eles estão exagerando um pouco, né? Porque eu também queria, olha, eu também queria trabalhar, eu também queria brilhar. Sim. Mas quando eu entendi o meu propósito, não foi porque você me convenceu, o pastor me convenceu, foi o Senhor que falou comigo. Eu entendi realmente o meu lugar no mundo e eu descansei. Mas nem sempre para a mulher que foi criada com a mãe falando que ela deve trabalhar, e ela deve mesmo, se ela puder. Porque você fez faculdade, existia uma expectativa de que você trabalhasse, ganhasse o seu dinheiro, né, da sua família. E aí você pega e decide que não, que você vai ser dona de casa e vai cuidar dos seus filhos. Da onde você tirou essa força? Não, eu gosto de fazer gracinha de vez em quando. Eu vai falar, porque eu tinha uma vida muito cômoda. Eu falei, não, eu vou trabalhar. Não, mas ótimo, mas é ok, né? Não, eu trabalhei um tempo, eu achei muito difícil e estava muito cansada. Eu quase morrendo. E aí eu perguntei pro meu marido, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar, não tô feliz e tal. Aí ele, tenta mais um pouco, vai ser legal. Eu falei, não vou. E assim, aí a gente decidiu juntos depois. E acaba que até hoje as pessoas falam assim, nossa, mas por que você não trabalha? Ou faz outra faculdade. Por que você não faz outra coisa? Mas você vai ficar dentro de casa, mas como assim? Aí às vezes as pessoas pensam que às vezes eu sou um opressor. Não, esse cara tem cara de ser muito opressor mesmo, vê que ele fala mais incisivamente e tal. E não é. De fato, eu brinco assim que enquanto as coisas estiverem dando certo, do jeito que está, tudo bem. Se amanhã ela precisar trabalhar, ela vai trabalhar. E eu falo, quer trabalhar hoje? Vai também, né? Um outro exemplo assim, de submissão é eu estar aqui nessa entrevista e no nosso projeto, né? Porque quando o Gilson falou pra mim, eu falei, nossa, mas ele sabe que eu sou tímida, que eu não gosto dessas coisas, mas, meu Deus do céu, eu desativo o Instagram, eu quase nem entro em redes sociais, porque meu mundo é outro mundo. E aí ele falou, não, mas nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos evangelizar, a nossa família precisa ser uma família que dá exemplo. Então, assim, e eu fiz, né, por obediência, porque senão, o que eu quero deixar claro é que não é aquela coisa lúdica,
você é submissa. Não, Jesus falou, aquele que quer me seguir, ele vai negar a si mesmo. Então a mulher, para seguir Jesus, ela precisa negar a natureza dela. Ela vai fazer coisas que ela não quer, que às vezes ela não gostaria, para o marido, porque é a vontade de Deus e é a vontade do marido. Mas quando você faz isso, você é recompensado. Então, assim, desde que o nosso projeto começou, eu me envolvi, eu estou, fazendo várias coisas que me beneficiaram. Então, assim, quantas vezes, porque o Justinho, ele é um sonhador, e eu não sou um sonhador. Então, assim, quando você casa, você se torna um. Então, não tem como o seu marido sonhar e você não apoiá-lo, não tem. Mesmo que você tem que ser um pouquinho que seja sonhadora também. Porque as coisas vão dar certo, porque a Bíblia fala que deve haver concordância na terra, que aquilo que é concordado na terra é concordado no céu. Então, se você, com o seu marido, um vai para um lado, outro vai para o outro, não vai dar certo. Então, assim, a submissão é exatamente isso, é você aceitar as decisões do seu marido e vocês caminharem juntos. O grande tema e a grande dificuldade é o seguinte: enquanto está tudo bem, é fácil concordar. Agora, e quando as coisas começam a degringolar? Quando falta dinheiro, quando começa a ter problema, e quando começa a ter divergências mesmo, tipo, não, vamos mudar de cidade ou vamos ficar? Vamos supor, vamos imaginar um cenário. Coisas maiores. Eu sou a submissa, é problemático, porque normalmente, assim, tudo que você fala, vamos mudar de cidade, só se for uma cidade muito horrível, mas provavelmente eu não vou. Isso que é interessante, é que você concorda e acredita. Essa é a mensagem. E o detalhe é o seguinte, João, quando a mulher, ela fala, tudo bem, você está no comando, quem está no comando se sente mega pressionado e super assim, nossa, então eu tenho que fazer dar certo. Então agora, já que eu estou no comando... E deixando claro que eu também não sou nenhum anjo de mulher submissa, porque até alguns anos atrás, mas isso é o justo com que ele me mostrava, por exemplo, tudo que ele ganhava, todas as finanças. E eu me metia muito, era um inferno, porque eu comprei isso, a gente está gastando demais, ficou no vermelho, E eu sozinha percebi que aquilo estava prejudicando a gente, porque eu falei, tudo é que até hoje eu não sei quando você vem, nem quero saber. Eu faço questão de não saber, porque a minha natureza é o quê? É de ser uma mulher intrometida nas finanças, se me der espaço. Sabe aquela, que eu acho que, não sei se eu sou eu, acho que a maioria das mulheres, se der um espaço, a mulher vai entrando, moça, pouco tempo ela não come isso, não bebe, você vai calçar aqueles sapatão, os calços, outro sapato. A característica da mulher é manipular. A manipulação é uma característica da maioria da natureza da mulher. Então, mas assim, você sabe o que a mensagem, nós estamos aí quase partindo da metade para o fim já é o terço final da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. E assim, com toda sinceridade, a minha maior motivação de conversar com você, eu sei que é difícil para você, é difícil para mim em alguns aspectos também, mas é mostrar que é possível um casal heterossexual, cristão, de família tradicional, raiz, uma do Tocantins, uma do Goiás. Sim, a gente tem diversas ela tem um monte de criação totalmente diferente. Quero montar ser abordado. Porque assim, hoje tá tudo. É possível ser feliz, é possível dar certo o casamento, é possível ser uma família unida e amar a esposa, mesmo com as divergências, e mesmo a gente tem 4 filhos. Então nós temos 3 filhos e uma outra filha do outro casamento que eu tive. Então o que ocorre? É uma família turbulenta, que tem barulho, que tem bagunça e tudo. Nós estamos aqui bonitinho e lá em casa o pau está quebrando. Mas o que acontece? Mesmo assim, é possível. Às vezes o casal está ali achando que a vida está uma completa tragédia, a ponto de terminar, porque o homem não se sente honrado, a mulher não se sente amada. E quando eu me dispus a fazer isso, como você se dispõe, é para dizer, olha, tem jeito. A gente não é modelo para nada, é um casal perfeito, porém, existem princípios. Esse princípio da mulher ser submissa ao marido move as montanhas. E outra coisa também, acrescentando, porque às vezes quem está aí assistindo pensa assim, nossa, mas
minha esposa não é submissa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, dá a sua vida por ela, que ela vai ser submissa. Ah, mas é mesmo, eu faço tudo isso, mas ela não é submissa. Então fala com Deus, porque Ele é seu Pai, porque Ele te ama. E se você orar, falar, Senhor, transforma a vida da minha esposa ou a esposa. Eu sou submissa ao meu marido, mas ele ainda é um homem muito, né, distante do que eu gostaria que ele fosse. Ora, pede ao Senhor, porque o Senhor muda. E o que a gente tem que fazer é a vontade de Deus, não a vontade dos homens, que o Senhor faz as outras coisas. Ele acerta o que precisa ser acertado, Ele muda o que precisa ser mudado, Ele conduz a nossa vida desde que a gente faça a vontade dEle. Muito bem. Nós estamos, então, chegando ao final desse Gilson Cast. Muito feliz, muito grato por você ter estado aqui comigo. Quero dizer que eu te amo. E nós vamos até depois do fim juntos, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo.